1 João capítulo 4, dos versículos 7 a 21, amor relacional. Olá, meus queridos, fiquei algum tempo aí sem fazer o próximo trecho do 1 João capítulo 4, mas estamos voltando e hoje vamos falar sobre esse texto, que é um texto muito interessante, é muito rico, muito rico. Eu demorei um pouco mais nesse texto aí, porque eu queria achar o ponto certo para transmitir a mensagem àqueles que vão nos ouvir. Ok? Esse é o nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E trabalhe aí colocando se você gostou ou não gostou, fique muito à vontade. Vamos ao nosso texto. Só que eu não vou colocar mais o texto aqui, nós vamos trabalhar com as partes, é melhor do que colocar o texto inteiro, porque ele toma muito espaço. Então vamos à grande ideia do nosso texto. Mas antes da grande ideia, as palavras-chave do texto. Olha aí, amor aparece 28 vezes. O verbo permanece aparece 5 vezes. E o conhecer, saber, 4 vezes. Como é importante essas palavras, esses verbos, né? 28 vezes aparece o amor. Mas eu conferi cada dessa palavra amor que aparece, todas elas se referem ao amor ágape, o amor de Deus, e aquele amor que não exige nada em troca. É diferente do amor filial, do amor storge. Os irmãos sabem que amor, no grego, tem várias palavras. Se você vai se referir aos animais, às coisas, é uma coisa. Se você referir a Deus, é outra palavra. Se você vai se referir à amizade, é outra palavra. Por exemplo, amor filéu. Amor filéu é amor de umas pessoas para com as outras. Daí vem filantropia. Mas o amor ágape, esse é o amor de Deus. Então, todas as vezes que aparece a palavra amor aí, essa palavra aparece como sendo o amor de Deus. É aquele que não exige nada em troca. Então, vamos lá para a grande ideia do texto. Esse texto me deu um pouco de trabalho para tornar ele muito claro para os queridos irmãos. A grande ideia. O amor que recebemos de Deus é para ser aperfeiçoado no relacionamento com Ele, Deus, né? E com nossos irmãos. Vamos repetir? O amor que recebemos de Deus é para ser aperfeiçoado no relacionamento com Ele e com nossos irmãos. A grande ideia, como os irmãos já sabem, a gente procura resumir todo o texto em uma única sentença. E vamos então aos pontos que nós vamos tratar nesse texto, né? Alguns aspectos do amor de Deus. Primeiro, a origem do amor é Deus, versículo 8. Dentro desta origem de Deus, do amor de Deus, ele manifestou o amor em Cristo. Isso nós vamos ver nos versículos 9, 10, 14 a 16 e versículo 19. E vamos ver que ele nos deu o Espírito, versículo 13. O conhecimento do amor gera responsabilidades. Amar uns aos outros, versículos 7, 11, 12, 20 e 21. E o conhecimento do amor gera bênçãos. Confiança no dia do juízo, versículo 17, e lança fora o medo, versículo 18. Nós vamos entrar então nesses pormenores do texto para nós aprendermos muito e muito e muito. Então vamos lá, juntos. A origem do amor é Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Uma boa definição de Deus é que Deus é amor. Aliás, uma bela definição, né? Quando nós entendemos a dimensão desse amor, o tamanho desse amor, não é aquele amor que nós temos que sobe e desce, não. O amor de Deus faz parte da sua natureza, é imutável, Ele nos ama. Então, se você conhece a Deus, você conhece o amor de Deus. Agora, a base de tudo é o amor. Nós conhecemos a Deus e nós amamos, porque Deus é amor. Aquele que ainda não tem Deus no seu coração, não tem o amor de Deus no seu coração, é um desconhecido de Deus. Por isso temos que tomar muito cuidado quando nós praticamos o amor. Quando nós deixamos de amar o nosso irmão, é uma prova que acho que nós não conhecemos a Deus. Claro que tem aqueles altos e baixos que nós temos que falar: Senhor, me perdoa, eu pisei na bola aqui, não, mas eu conheço o Senhor. Essa nossa carne pecaminosa leva-nos às vezes a desconhecer Deus. Então nós temos uma arma fantástica que é o perdão, a reconciliação. Então Deus é amor, é um amor imutável, ele não muda. Mesmo às vezes quando há uma dura disciplina de Deus sobre nós, isso é amor. Quem ama, disciplina. É a mesma coisa com os nossos filhos, né? Nós disciplinamos os nossos filhos. Por quê? Porque nós o amamos. Porque a disciplina é trazer o filho, por exemplo, no caminho certo, no trilho certo. Quando ele está descarrilhando, saindo do trilho, nós disciplinamos. Volte aqui. Isso é amor. Amor é interesse. Amor é cuidado. Vamos lá, mais um aspecto. Então vamos em frente. Manifestou amor em Cristo Jesus. Agora vamos ver alguns versículos. O amor de Deus para conosco manifestou no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o primeiro versículo, o versículo 9, fala que vivamos por meio dele. É muito interessante, meus irmãos. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de amar. Eu lembro de uma história de uma missionária, eu acho que eu li num livro isso aí, se eu não me engano. Essa missionária foi por uma tribo indígena e chegando lá, ela com muitas dificuldades, ela teve muita dificuldade de amar os índios. Era aquele costume errado, era a limpeza, a higiene, e ela começou a ficar desesperada. O que eu estou fazendo aqui? Mas ao mesmo tempo a sua alma a acusava: mas escuta, você não está vindo aqui para amar essa gente, pregar o evangelho. E ela naquela luta com Deus, até que ela descobriu uma coisa. Ela falou: eu estou amando de forma errada, porque eu estou amando com o meu amor. E o meu amor não funciona. Eu tenho que amar com o amor de Deus, porque o amor de Deus é perfeito, o meu é imperfeito. Com isso ela resolveu um grande problema. Ela amou com o amor de Deus, não com o amor dela. E aqui fica uma grande lição. Às vezes queremos amar pessoas que são difíceis de ser amadas com o nosso amor. O nosso amor, meus irmãos, ele não é grande coisa, não. Precisamos amar com o amor de Deus, porque a pessoa de Jesus Cristo, quando nos salvou, ele olhou para nós com o amor dele, com o amor do Pai, para nos salvar. E o versículo 10 diz: nisto está o amor, não que fomos nós que amamos a Deus, mas ele nos amou primeiro, foi iniciativa dele. Deus tomou a iniciativa, porque se Deus não tomasse a iniciativa, como que nós iríamos amá-lo? Nós não saberíamos quem ele era. Onde está esse Deus? Cadê esse Deus? Eu não estou vendo. Que Deus é esse? Eu nem tinha entendimento do que era amor.
Mas ele se manifestou na pessoa de Cristo para que em Cristo nós conhecêssemos o amor dele. Não é fantástico? Porque sem Jesus, como nós íamos conhecer o amor de Deus? Porque ele foi a propiciação. Olha a palavrinha lá que nós já trabalhamos, propiciação pelos nossos pecados. Vocês lembram? Vamos recordar. Propiciação. Aquilo que Cristo fez tornou-se propício a Deus para nos livrar da condenação eterna. Agora foi ele que fez isso por nós. Então, a bênção da pessoa de Jesus Cristo é algo fantástico. Lá no Velho Testamento, o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano no lugar santíssimo lá do templo para aspergir o sangue do cordeiro que foi sacrificado lá fora no propiciatório, que era aquela lâmina de ouro que ficava lá em cima, onde tinha o local que nós chamamos de propiciatório, né? A arca, em cima da arca, aquela lâmina de ouro, e ali ele aspergia o sangue. Quando ele aspergia o sangue, isso era feito uma vez por ano, aquela ação se tornava propícia a Deus para Deus perdoar os pecados, o pecado do povo. Tornava propícia, tornava válida, tornava agradável a Deus. Por isso que Jesus Cristo é a nossa propiciação. Vamos lá? Vamos para o próximo. Ainda continuando dentro desse tema, e nós temos visto o testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aqui temos aquelas grandes discussões. Será que Jesus amou todo mundo ou será que amou só os eleitos? Fique aí com a sua posição. Eu não entro nessa discussão. Eu entro na discussão de que nós temos que evangelizar o mundo. E é Deus quem decide quem ele vai salvar. E se ele leva em conta a disposição do homem de aceitar ou não. Tem vários textos que provam isso. Tem vários textos que provam que é Deus que escolhe. Meus queridos irmãos, preguem o evangelho a todo tempo. Isso é a grande validade. O certo é que o texto diz que ele mandou como Salvador do mundo todo aquele que nele crê. Aliás, confessa que Jesus é o Filho de Deus. Então, você precisa confessar que Jesus é o Filho de Deus. Aí, quando você confessa, Deus permanece nele e ele em Deus. Interessante. Quando da confissão do nosso pecado, sabe o que acontece? Nós permanecemos em Deus e Deus permanece em nós. Agora, quando nós confessamos nosso pecado, não podemos esquecer que foi mediante o toque do Espírito Santo que trouxe luz ao nosso coração para que nós pudéssemos conhecer a Jesus e confessar o nome dele. E aí, a partir da confissão, nós temos Deus em nós e nós em Deus. É maravilhoso. Vamos ao próximo texto. E conhecemos o amor de Deus por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. E nós amamos porque ele nos amou primeiro. Interessante, a iniciativa foi dele. Que se não fosse... Pare para pensar comigo. Se não fosse iniciativa de Deus... Qual seria a luz que nós caminho que iríamos seguir? Como que chegaríamos à conclusão de que Deus existia? Onde está esse Deus? Não. Aí ele tomou a iniciativa para mostrar um caminho que sozinhos jamais conseguiríamos descobrir. Foi iniciativa dele, não nossa. Eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube sobre alguns povos que não têm Deus, e é interessante, mostrou uma policial lá da Índia, que ela tinha um pequeno coreto lá, e ela antes de trabalhar, ela falava assim, agora eu vou falar com o meu Deus, eu tenho o meu Deus. E era lá um negocinho meio feio lá, ele acendia um incenso, se curvava, cadê esse Deus? Quem é esse Deus? Ela botou na cabeça que aquele era Deus. O nosso não. O nosso ele botou na nossa cabeça que ele era Deus. Essa era a grande diferença. Ela não. Ela botou na cabeça que aquele objeto era Deus. O nosso Deus,
Ele colocou no nosso coração, dizendo: eu sou Deus. É maravilhoso. Vamos em frente ao nosso texto. E nos deu o seu Espírito. Versículo 13, assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque por ele nos haver dado o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo é uma grande dádiva de Deus. Deixa eu fazer uma ilustração, meio grotesca, mas faz de conta que Deus colocou um chip no nosso coração chamado Espírito Santo. E esse chip vai detectar todas as vezes que tem alguma normalidade. E esse chip vai causar um certo desconforto à nossa alma, ao nosso coração. Sabe quem é esse chip? É o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa que age dentro de nós, que às vezes fica triste, às vezes se sente apagado do nosso coração pelas nossas transgressões. Por isso, meus irmãos, que precisamos tomar muito cuidado, sejamos sensíveis à voz do Espírito. De repente você fala: não, hoje eu estou meio chateado. Peraí, vai procurar por que você está chateado. Será que não é algum pecado que está entristecendo o Espírito Santo que habita em você? Tome muito cuidado. Sejamos sensíveis à voz, ao toque do Espírito Santo. Conheci um homem que tinha o vício do fumo e ele se converteu e estava tão difícil ele se livrar daquele vício, mas ele disse: pastor, quando veio a conversão realmente da minha vida, e eu olhava para aquele cigarro e tinha o desejo, mas algo me incomodava. Não, isso não é de Deus, isso não faz bem. Era o Espírito Santo que o incomodava. E ele dizia: antes faria isso de maneira tranquila, fumava na frente de todo mundo, meu nariz era um chaminé e fazendo mal para a minha saúde, não havia nada que me incomodasse. Agora não. Agora o Espírito Santo me incomoda. Me perdoe, mas não vou parar o vídeo por causa de uma tosse, né? Vamos em frente, então, nosso texto. Ok. O conhecimento do amor gera responsabilidade. Primeiro, amar uns aos outros. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ok, então o amor aqui nos traz a responsabilidade de amar os nossos irmãos. Amados, se Deus nos amou, assim também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. É interessante que essa grande responsabilidade que Deus nos traz, através do seu grande amor que nos alcançou, faz com que nós amemos a Deus, e esse amor é desenvolvido porque nós o conhecemos, e se nós não amamos é porque estamos dando indícios de que não conhecemos o amor de Deus. Por isso que o texto é fantástico, porque quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não é nascido de Deus e não conhece a Deus. Talvez nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente nós pastores, com algumas ovelhas. Ah, pastor, eu não consigo amar. Peraí, será que não está faltando conversão? Peraí, será que não está faltando confissão de pecado seriamente diante de Deus? Porque Deus é amor. E se nós conhecemos a Deus, nós conhecemos também o seu amor. Vamos em frente. Se alguém diz: eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Dele temos esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A conclusão é muito clara. Se você diz que ama o seu irmão, você tem que amar a Deus. Aliás, se você ama o seu irmão, é a consequência de que você ama a Deus. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, está tudo errado. É uma declaração mentirosa. É fake news. Vamos aproveitar. Se você diz que não ama o seu irmão e ama a Deus,
Isso é mentira. Não tem como coadunar essas duas coisas. Não bate. Amor a Deus e ódio ao irmão. Isso não funciona. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Seja lá qual for o seu irmão. Você tem que amar. Vamos em frente. O conhecimento do amor gera bênçãos. E eu quero destacar duas grandes bênçãos. Confiança no dia do juízo, versículo 17, e lança fora o medo. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. Já passou pela sua mente o dia que você der o último suspiro? Para onde você vai? Fica alguma dúvida? Será que você fica ali, Senhor, será que eu sou realmente convertido? Será que realmente eu vou para o céu? Ultimamente perdemos alguns queridos irmãos aqui no Brasil e eu fico pensando aquele momento que aquele irmão em Cristo deu o último suspiro. O que aconteceu? Como aconteceu essa passagem? Onde ele está? Para onde ele foi? Nós temos plena certeza que ele foi estar com o Senhor. Sabe por quê? Porque havia evidências na sua vida de um amor sempre aperfeiçoado. E esse amor aperfeiçoado gera uma confiança para o dia do juízo, meus irmãos. Quando essa confiança não existe, aí vem o medo. Então, se você às vezes é bombardeado pelo inimigo com essas palavras de que você não é salvo, você está perdido, desenvolva o amor. Esse desenvolvimento do amor capacita você a afastar as investidas do inimigo. Faça como Jesus. Assim diz a palavra. Assim diz a palavra. Então vamos em frente um pouquinho. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica em castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. É interessante, eu gosto muito dessa palavra, aperfeiçoado no amor. Lá vai, aperfeiçoado no amor você ganha confiança, aperfeiçoado no amor você elimina o medo. Esse aperfeiçoamento é muito interessante. O que significa esse aperfeiçoamento? Significa que dia a dia nós temos que nos aperfeiçoar no amor, principalmente para com os nossos irmãos, que é a tônica do texto. Vamos tentar imaginar o que é isso. De repente você tem alguém lá na sua igreja ou na sua comunidade evangélica que você tem um pouco de dificuldade de amar. Como que você poderia aperfeiçoar esse amor? Deixa eu pensar. Olha, eu vou descobrir quando é o aniversário daquele irmão, vou levar um presentinho para ele. Mas você nunca deu presente para ele? Sim, mas eu vou fazer isso agora. Eu vou aperfeiçoar o meu amor que não está sendo muito aperfeiçoado para com ele. Eu vou lá levar um presentinho para ele. Dizer, irmão, eu lembrei de você, mesmo que não fosse o aniversário, diga, meu irmão, hoje eu estava lá em casa pensando muito em você e me veio à mente, no coração, de dar um presente para você. E dar um presente para ele. Você vai estar aperfeiçoando o amor e lançando fora o medo de um possível encontro com aquele irmão, aquele medo de não estar desenvolvendo um amor como se devia. Ok? Vamos em frente. Grande ideia, o amor que recebemos de Deus é para ser aperfeiçoado no relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. Vamos à aplicação desse nosso longo texto de hoje. Aplicação. O amor gera comunhão. Opa, voltemos aqui. Espera um pouquinho que eu atrapalhei um pouquinho aqui. O amor gera comunhão. Queridos irmãos, sem o amor não haveria comunhão. Quando João trata ali de amor, 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 eu não sei quantas vezes ele fala sobre o amor. Só nesse trecho aqui contamos 28 vezes. Isso porque
o amor gera a comunhão entre os irmãos. Sem amor não pode haver comunhão, porque a comunhão é ali a gente estar esbarrando um no outro, corrigindo um outro, exortando um outro. Agora, sem amor seria um desastre. Sem amor vamos sair no tapa. Mas com amor nós vamos nos relacionar representando como Cristo gostaria que nós representássemos a sua pessoa. Vamos ver o próximo. O amor gera coragem. Coragem de enfrentar dificuldades que às vezes geram medo. Mas quando nós estamos amando, o texto diz que o medo é jogado para fora. E o amor gera confiança. Você tem sido bombardeado com pensamentos de que você não é salvo? Desenvolva o amor. Pratique o amor. Aperfeiçoe o amor. Em todos os sentidos. Saia da sua casa dirigindo seu carro e fale: eu vou amar todos os motoristas que passarem por mim. Aquele que me der fechada, eu quero amá-lo. E eu vou olhar para ele e falar: me perdoe, errei. Aquele motorista que quer entrar na pista, eu vou diminuir a velocidade, deixá-lo entrar. E eu vou fazer alguma coisa, eu vou no açougue e quero tratar com amor aquele atendente. Gente, aquele servidor ali no açougue, saia de casa falando: eu vou amar. E vou procurar todos os meios de aperfeiçoar o meu amor com todos que eu encontrar nesse dia. E por fim, o amor gera conhecimento de Deus. Que interessante, meus irmãos. É interessante, quanto mais amamos a Deus, mais o conhecemos. Tira a base pelo seu relacionamento conjugal. Quanto mais você ama a sua esposa, ou mais você ama o seu marido, mais você o conhece. Então, à medida em que nós desenvolvemos o amor, nós vamos conhecendo cada vez mais o caráter de Deus. E esse conhecimento gera temor. E esse temor vai gerar amor. E esse temor gera preocupação de agirmos de forma correta para com os nossos irmãos. E aí nós adentramos a presença de Deus e o conhecemos cada vez mais e mais. Queridos irmãos, o texto hoje foi um pouco mais longo, mas